Boa noite, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Que a paz de Jesus se faça presente nos nossos corações neste momento. E antes de iniciarmos o estudo desta noite, do capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, rogando a Ele que nos auxilie a superar as dificuldades que todos os dias estamos enfrentando e a compreender e a amar os irmãos que estão junto a nós nesta caminhada tão importante para a nossa reeducação de sentimentos. Se conosco, Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Capítulo 14, Honrar Pai e Mãe. E Kardec traz para refletirmos esse mandamento que faz parte do decálogo dos 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés, para nos mostrar que o termo honrar tem um significado muito abrangente e muito mais importante nesta nossa passagem pela Terra. O que é honrar? Honrar é um sentimento que gera um outro sentimento, que é o da piedade filial. Quem são esses espíritos que virão como nosso pai e nossa mãe? Por que eles nos aceitaram como filhos? Quais as nossas necessidades de estarmos vivendo em uma família? E o que nós podemos contribuir com o bem-estar desses pais? Nós não nascemos por acaso. Existe uma razão e um porquê para nós estarmos aqui. Alguns acham que a lei é para todos, nascer, viver, morrer e terminou. Mas não é bem assim. Existe um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, ele exige uma série de cuidados a serem estabelecidos. Por exemplo, a lei de atração e repulsão. E o que significa essa lei? E a definição é: dois corpos eletricamente carregados podem exercer atração ou repulsão entre si de acordo com o seu sinal de carga. Corpos com cargas elétricas de sinais iguais, elas repelem-se. E corpos cujas cargas elétricas possuem sinais contrários são os ímãs. Então, é isso que faz com que nós possamos ou não nos aproximar de um espírito. A reencarnação de um espírito, ela requer um trabalho deveras importante e cuidadoso. Por isso é que se fala que um aborto é algo muito triste na vida de um espírito, porque muito trabalho ficou por trás daquele desencarne. Então, analisar uma reencarnação, os espíritos benfeitores que trabalham, eles analisam as semelhanças fluídicas e as necessidades evolutivas de cada um. Porque nós precisamos aprender a amar esses espíritos que serão nosso pai e a nossa mãe. E o importante é que nós não desprezemos essa oportunidade de amá-los. Por mais difícil que seja essa tarefa, ela requer de nós um sacrifício muito grande, porque é uma oportunidade que temos para evoluir. Os pais, eles fornecem o seu material genético, e aí com a ajuda deles, nós ganhamos um corpo. E um corpo para o espírito é uma grande riqueza, porque toda alma que vem para o espaço, que vem do espaço, melhor dizendo, ela vem para evoluir. E aí então a gente lembra a observação que Chico faz numa psicografia, uma mensagem recebida de Emmanuel, quando ele diz que nós estamos na família certa,
que nós estamos na família que necessitamos, com as necessidades que temos para modificarmos. Então, a reencarnação, meus irmãos, é uma bênção misericordiosa do Pai, que nos oferece nova oportunidade de resgate, nova oportunidade de reajustes de um passado que muitas vezes foi tenebroso. É a oportunidade que nós temos para voltar para a luz, para voltar para o caminho certo. Mas, infelizmente, ainda assistimos muito desrespeito com relação entre pais e filhos. E aí nós perguntamos, os nossos pais, eles são perfeitos? Não. Eles tiveram a oportunidade que nós estamos tendo? Talvez. Eles conheceram Jesus como nós estamos conhecendo? Alguns não. Então é preciso lembrar que esses nossos pais, eles são de uma outra geração. Eles tiveram outros modelos naquele tempo. Por exemplo, naquela época, respeito era manter a distância. Não existia diálogo. Os pais tinham que ficar numa certa distância, não havia aquela proximidade que nós temos hoje. Muitos também entendiam naquela época que as uniões, os casamentos deveriam ser feitos apenas uma vez. Porque não existia mulher separada, mulher desquitada, mulher divorciada, jamais. Então, hoje não é mais assim. Hoje as coisas mudaram e nós precisamos compreender e aceitar que o que mais importa é que eles sejam felizes com quem quer que seja. Então, antes era muita austeridade, muita seriedade, muita severidade. E o honrar pai e mãe, meus irmãos, é o amar, respeitar, zelar, tratar com deferência, que quer dizer deferência é contrário de desprezo. É dar atenção a esses pais, socorrer-lhes em todas as suas necessidades, principalmente na velhice devemos ampará-los. E somente quando nós voltarmos para a pátria espiritual é que nós vamos entender os porquês que eles agiram de tal ou tal forma. E o capítulo de hoje nos traz a senha para a felicidade e nos diz que essa senha é única e se chama caridade, cuja definição é benevolência para com todos, indulgência, tolerância para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Agora, atentem para que observem que não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias, não há caridade com o coração repleto de mágoas, repleto de ódio. E o conselho para todos da família é que sigamos esta caridade em todos os sentidos, porque ora nós erramos como filhos, mas ora nós também erramos como pais. E o segundo item a ser estudado é quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Esta passagem está descrita por 2 evangelistas e é de extrema importância pela estranheza que ela causa quando Jesus diz essa frase. O que ocorreu foi que Jesus estava conversando, pregando para um grupo de pessoas num certo local, quando de repente seus irmãos e sua mãe lá na porta o chamavam. E alguém o avisa. Mestre, seus irmãos e sua mãe perguntam pelo Senhor. E Jesus, como não perdia a oportunidade de ensinar,
Ele olhou à sua volta, todos os que estavam ali, e ele disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Então vejam que a resposta que Jesus deu, ela é de um significado, de uma profundeza muito grande. E eu fui buscar no livro Consolador o que Emmanuel nos diz sobre essa resposta. Ele diz assim: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então vejam que Jesus se referia aqui à fraternidade universal, à paternidade divina, que somos todos irmãos. E que devemos ser fraternos, devemos ser bons, nos comunicar com todos, mesmo os que nós não conhecemos. Deve haver uma convivência equilibrada entre todos os irmãos. E isto é amar ao próximo. Nós devemos demonstrar sempre afeto também para com aquele que nós não conhecemos. Então essa fraternidade universal é o objetivo que Jesus veio para trazer ao nosso mundo. Então aí está, meus irmãos, a importância da família. Por quê? Porque nosso aprendizado começa ali, na nossa microesfera. Porque para que nós possamos um dia amar a todos incondicionalmente, nós precisamos aprender. E aprender como? Em grupos menores. Então, convivendo primeiro com os nossos familiares na nossa microesfera, modificando-nos, corrigindo tudo aquilo que nós trazemos no campo dos sentimentos com relação aos nossos irmãos. Esse aprendizado em família é algo de extrema importância para a nossa caminhada. E aí o Evangelho de hoje também nos fala sobre como eram os irmãos de Jesus. Seus irmãos de sangue, sabe-se que eles nunca tiveram simpatia por ele. Eram espíritos pouco adiantados. Eles não haviam compreendido ainda a sua missão. E a relação de Jesus com Maria, como era? E o Evangelho nos diz que era uma relação de muito respeito e de muito amor. Porém, jamais se soube que ela seguisse os mandamentos de Jesus, como fez João Batista. Para ela, para Maria, Jesus era um filho muito amado. E não se contesta a sua ternura para com seu filho. Agora, supor que Jesus tenha renegado a sua mãe quando ele faz essa pergunta, né? Quem é minha mãe? Isso é desconhecer-lhe o caráter, porque ele que pregava o honrar pai e mãe jamais poderia ter desrespeitado aquela que veio como sua mãe. Então a resposta de Jesus, ela vai muito mais além do que os nossos olhos podem ver. O seu papel ali naquele momento foi de trazer a luz da verdade, trazer a compreensão e a vivência da lei do amor, a compreensão da lei universal, porque a família é uma expressão divina, é a bênção que o Pai nos concede para nos ajudar a corrigir-nos. A família é uma necessidade evolutiva. Nós precisamos do pai, da mãe, porque ainda estamos aqui como aprendizes, crescendo, caminhando. E assim vamos então
verificar o terceiro item desse capítulo, que é a parentela corporal e espiritual. E o capítulo de hoje nos ensina que existem duas espécies de família. A espiritual, família de laços espirituais, é uma família duradoura, os espíritos duradouras. As famílias corporais, as famílias formadas pelos laços sanguíneos, pelos laços do corpo, são frágeis e terminam com o tempo. Então, como nós ainda, como já dissemos, somos aprendizes, nós necessitamos dessa família corporal para fazer esses ajustes, para fazer esses acertos. E quem são as nossas ferramentas de trabalho? Os nossos parentes. São eles que servem como ferramentas para que nós possamos nos modificar, nos trabalhar, porque, como diz no livro Jesus no Lar, uma das passagens de Jesus conversando com Pedro e com seus discípulos, ele diz que os parentes, eles são as ferramentas que nós utilizamos para edificar o reino dos céus dentro de nós. Então, eu trouxe agora aqui uma leitura do Chico, quando fala, né, que nós nascemos numa determinada família, que eu achei assim, muito interessante, muito linda essa mensagem, e eu gostaria de ler para vocês. Então, a mensagem de Chico, Xavier e Emmanuel, que diz: você nasceu no lar de que precisavas. Nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Chico Xavier, psicografia de Emmanuel. Então, dando sequência aos nossos estudos, a importância de estarmos aceitando essa família, aceitando o local em que nós estamos. Portanto, não há como reclamar. Existe uma razão e existe um porquê. Agora, com relação a esse capítulo também, o importante é lembrar sobre a família espiritual e corporal, quando se diz assim: fulano puxou ao pai. Puxou ao pai, tipo, ele tem os olhos igual ao do pai, ele tem o nariz, a boca, o tipo sanguíneo. Isso tudo é possível, porque são características físicas, que é o resultado da constituição genética do indivíduo, chamados de características cromossômicas. Então, a família corporal é o que gera no filho essas características cromossômicas. Agora, o pai, ele não gera o espírito do filho. O espírito do filho é criado por Deus. Então, o espírito, ao encarnar-se, ele traz armazenado no seu perispírito as tendências, aptidões, qualidades, os vícios, as virtudes, enfim, tudo que ele
tudo que ele adquiriu nas suas vivências anteriores. Então, quer dizer que independe da influência dos pais. Ele simplesmente precisa desse corpo para ele aprender. Ele pode receber as características cromossômicas, mas o que ele traz dentro do seu perispírito são as tendências dele, do espírito. Então, os pais biológicos, como nós já dissemos, eles fornecem o envoltório corporal e ajudam no desenvolvimento intelectual e moral. E aí nós também temos mais uma coisa que é importante citar, porque muitas vezes é muito comum que fora da família corporal, fora dos nossos parentescos, né, nós encontramos irmãos mais próximos do nosso coração, com mais afinidades. Isso é uma coisa lógica, acontece muito. São esses amigos da família espiritual, que muitas vezes eles poderão nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Quantos deles estão próximos a nós, né? Então, meus irmãos, está aí a explicação da fala de Jesus. A minha mãe e os meus irmãos, ele se referia naquele momento à parentela espiritual que estava ali presente com ele. Não foi nada de errado, não foi nada de estranho, é que o nosso materialismo não nos permite enxergar e entender a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus. Item 4 e último deste capítulo é a ingratidão dos filhos e os laços de família. E é uma instrução do Espírito de Santo Agostinho, de 1862, e ele vem dar um desfecho em todo esse capítulo, nos dizendo que a família corporal não se trata de uma reunião de pessoas, como nós já dissemos, não se reúne ao acaso, são espíritos com altos comprometimentos morais. E esse tema, né, a ingratidão dos filhos, os laços de família, ele vai nos ensinar a estudar esses laços, para que nós possamos parar de reclamar, sabe? Parar de dizer, eu não tolero meu pai, eu não tolero minha mãe, eu não suporto aquele meu irmão, aquela minha irmã, porque isso é um estado de ingratidão diante da lei divina, que nos permitiu, que nos aproximou dessas almas, desses espíritos, para nós superarmos essa repulsa e essa dor. Então nós precisamos aceitar a verdade. E que verdade que nós devemos aceitar? Nós devemos entender que espíritos misericordiosos, que são o nosso pai e a nossa mãe, eles nos recebem como filhos, mesmo sabendo que fomos indivíduos, que fomos inimigos, melhor dizendo, que não tivemos relacionamentos felizes no passado. Por isso é que nós dissemos, quando o Chico diz que nós estamos na família certa, porque a família, o reduto doméstico é uma bênção, é uma oportunidade que nós estamos tendo. Então, nos rebelarmos contra a nossa família, nos revoltarmos, é sinal de uma ingratidão muito grande para com Deus. E Santo Agostinho também explica que alguns logo reconhecem os seus erros e compreendem a necessidade de voltar, mas outros ainda demoram para aceitar, né? Eles precisam fazer grandes esforços, precisam se preparar muito, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que os auxiliem nessa nova oportunidade, uma vez que eles vão reencarnar numa família com espíritos antagônicos, espíritos contrários, incompatíveis. Então, é necessário muito trabalho, muito esforço, muita vontade. E aí eles imploram, eles pedem, imploram aos bons espíritos que são encarregados de transmitir as ordens supremas, né? Eles pedem permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vão se formar.
Então cai por terra aquela famosa frase que dizem que eu não pedi para nascer. Sim, você pediu, ou melhor, às vezes implorou para nascer. E o que acontece ainda depois de muito sacrifício, de muito trabalho, muitos ainda fracassam, ainda sucumbem, porque pegam uma prova terrível e se a sua vontade não for bastante grande, bastante forte, eles não conseguem. Só que tem um detalhe, Deus só permite ao filho aquilo que ele poderá fazer. Como diz o ditado popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não dá uma carga maior para o seu filho. Agora, quem sucumbe, quem fracassa, somos nós que muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa força, ela não consegue resistir a terríveis provas. Então, é assim que se explicam tanto ódio nas famílias, como temos acompanhado nos jornais, infelizmente, mães que matam filhos, filhos que matam as mães, os pais. É esse ódio que não se explica de onde vem, né? Não é o acaso que nos reúne, não é o acaso. E aí tem um trecho de Santo Agostinho, nesse capítulo, que ele diz assim: mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimento e dizei para vós mesmos, uma de nós foi culpada. Meus irmãos, saibamos educar os nossos filhos à luz do Evangelho de Jesus. Não deixemos que o orgulho, a ambição e o egoísmo os envolvam, para que nós não sejamos futuramente pagos com ingratidão. Façamos como o bom jardineiro, aquele que vai colhendo, vai arrancando as ervas daninhas à medida que elas vão aparecendo. Porque não existe dor maior para um pai e para uma mãe do que a ingratidão de um filho. Agora, pais que tudo fizeram, tudo deram de melhor aos filhos em relação ao amor, a carinho, supriram todas as suas necessidades, cuidaram com desvelo. Não se culpem se tudo foi feito para encaminhá-lo para o bem e não tiveram êxito. Sua consciência deve estar tranquila, não se lamente. Porque aquele que falha terá que recomeçar. Como diz no Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: eu não vim destruir a lei. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Então, meus irmãos, ninguém escapa da lei divina. Não se burla, não se engana a lei divina. Para evoluir, nós precisamos cumprir a lei. E aí nós podemos concluir agradecendo a Deus pela oportunidade deste estudo e rogamos que a luz do amor seja uma constante em nossas vidas, nos envolvendo com vontade, com coragem, para que nós possamos aprender a amar aos companheiros que estão junto a nós e que tiremos a viseira da cegueira que nos impede de olhar para esses irmãos com um olhar de compaixão e da misericórdia. Que assim seja. Graças a Deus, muita paz a todos e uma boa noite.